Fala galerinha do primeiro ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Epistemologia Antiga e Medieval, que faz parte do nosso volume 2 da apostila de filosofia. Na aula anterior nós já havíamos discutido as perspectivas agostinianas, de Agostinho de Hipona, a respeito da teoria da iluminação divina, na qual ele nos propunha a ideia de que nós, seres humanos, nascemos com capacidades sensíveis de conhecer e essas capacidades elas são aperfeiçoadas, elas são melhoradas a partir de uma perspectiva de que Deus poderia nos conceder ainda mais conhecimento, ainda mais capacidade cognitiva para que nós pudéssemos conhecer as coisas. É importante nós lembrarmos que essa perspectiva agostiniana ela vem em contraponto às perspectivas ceticistas que nós também já havíamos discutido em aula anterior, que o homem não teria essa capacidade de conhecer as coisas e a realidade. Então, Agostinho de Hipona ele vem trazer essa ideia na perspectiva de que Deus tem, sim, o poder de conceder ao homem a sua possibilidade de conhecer as coisas. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da epistemologia medieval a partir de uma perspectiva de outros filósofos que também deram sua contribuição nos estudos sobre a construção do conhecimento. Então, por isso, vamos aí pegar a nossa apostila, página 23, Intelecto e Conhecimento. Durante a patrística, as obras platônicas e neoplatônicas tiveram grande importância nos estudos de filosofia realizados na Europa. Das obras aristotélicas, porém, esse continente só tinha alguns comentários, pois os originais estiveram em poder dos árabes e se retomaram no século XII, em meio às disputas políticas e religiosas entre cristãos e mouros. Apesar de provocarem grande polêmica em virtude das diferentes, entre outras, teses do filósofo grego e certas afirmações dos textos bíblicos, as obras aristotélicas também suscitaram enorme interesse. Tanto que no século XIII, Tomás de Aquino, um dos mais expoentes do cristianismo, inspirou-se profundamente nelas para realizar seu intento: sistematizar filosoficamente o pensamento cristão em todas as áreas, inclusive na epistemologia. Então, é importante a gente pensar que a epistemologia medieval ela vai receber influências dos pensadores filósofos antigos, a exemplo de Platão e Aristóteles. Quando os pensadores medievais, estudiosos, filósofos, não tinham acesso às obras desses filósofos, eles iriam procurar correntes filosóficas que pudessem valorizar essa perspectiva desses filósofos. E aí o que é que acontece? Nós já vamos ter a influência da patrística, depois vai haver o surgimento da escolástica. Cada uma dessas correntes de pensamento, elas vão receber influências de pensamentos filosóficos que já foram discutidos anteriormente. Então, vai haver uma atualização, uma apropriação e uma ressignificação dessas obras filosóficas do passado para atualizar com a necessidade do tempo. Tá certo? Então, isso aconteceu na Idade Média, aconteceu na Idade Moderna e acontece também na Idade Contemporânea. Então, um dos destaques nessa perspectiva de readequação, de estudo e ressignificação das obras é a filosofia árabe. As obras de Platão e Aristóteles exerceram forte influência no desenvolvimento do pensamento cristão durante a Idade Média. Por quê? Porque a igreja precisava, naquele momento, unir uma perspectiva teológica com a perspectiva filosófica. E aí, a filosofia foi bastante importante nesse período. Nós já vimos que tanto Agostinho de Hipona quanto Tomás de Aquino, que são os dois principais filósofos da Igreja Católica nessa perspectiva medieval, vão dar importante contribuição
mas eles vão basear seus pensamentos, suas ideias e suas propostas naquilo que os filósofos já tinham pensado anteriormente. Então eles vão fundamentar as perspectivas teológicas da igreja baseando-se nas perspectivas filosóficas. E aí diversos textos de Aristóteles e de comentadores de sua obra ficaram sob os cuidados dos árabes por bastante tempo, só retornando à Europa no século XII. Os filósofos árabes medievais adotaram e defenderam um aristotelismo associado a elementos do neoplatonismo. Então veja bem, em determinados aspectos a obra aristotélica ela diverge da obra platônica. Mas nessa perspectiva os árabes conseguiram associar elementos platônicos ou neoplatônicos a elementos do aristotelismo, além de relacioná-lo com elementos de outra religião, que foi o islamismo. Sob tais influências e fundamentando-se em um texto apócrifo de Aristóteles, ou seja, um texto apócrifo que possivelmente foi de Aristóteles, mas que na verdade não era de Plotino, representando o neoplatonismo. Eles procuraram explicar a existência de um misterioso intelecto agente relacionado à criação do mundo a uma espécie de autoconsciência divina. Certo? Então, lá na perspectiva de Plotino, os filósofos árabes foram associando essa ideia de um intelecto agente. Existe um intelecto que dá surgimento às coisas, dá surgimento ao mundo e tem uma espécie de autoconsciência divina. Então, segundo esse ponto de vista, para contemplar a si mesma, a consciência divina criou o primeiro intelecto, o qual, por sua vez, desdobrou-se em todas as outras formas de inteligência e de conhecimento de que partilhamos a menor escala. Então, na perspectiva dos filósofos árabes, existia um primeiro intelecto que dava, que dele derivavam várias outras perspectivas de conhecimento. Tá certo? Então, nesse contexto, porém, acreditava-se que com o esforço e dedicação, essas faculdades intelectuais poderiam nos aproximar do próprio Criador. Entre os filósofos árabes desse período destaca-se Avicena, destacaram-se Avicena e Averroes. Então, vamos lá. Davi, então a filosofia árabe, o pensamento da filosofia árabe, ela também vai se aproximar da perspectiva religiosa católica, no sentido de utilizar a filosofia para justificar alguns preceitos religiosos. Exatamente isso. Então, nesse período, vão se destacar aqui dois filósofos importantes, Avicena e Averroes. Na perspectiva de Avicena, que foi um filósofo que escreveu principalmente sobre lógica, ética e metafísica, ele propunha conciliações entre o aristotelismo, o neoplatonismo e o islamismo. Então, Avicena constituiu um pensamento que se tornou referência entre povos islâmicos e acabou estendendo sua influência até a Europa medieval. Então, para ele, existiam dois grandes conhecimentos, o mundo natural e a teologia. Esse mundo natural estava ligado à permanência da alma e à sua ordenação. A teologia seria o conhecimento que se projeta além desse mundo para tratar da divindade, que seria o primeiro intelecto, e de sua relação com os demais seres. Tranquilo? Bom, Avicena, nesse contexto, trazia uma ideia de que a inteligência humana seria capaz de compreender e unir-se aos mundos material e celeste por meio de seus 5 graus. Então, na perspectiva de Avicena, nós teríamos no nosso intelecto humano 5 graus, que seria a inteligência material, a inteligência possível, a inteligência em ato, a inteligência adquirida e a faculdade intuitiva. Então, na inteligência material, a faculdade do indivíduo anterior à realização de qualquer operação intelectual. Portanto, seria uma perspectiva de uma inteligência que seria inata, ou seja, nós já nasceríamos com ela. A inteligência possível seria a faculdade formada apenas pelos primeiros princípios intelectuais. Já a inteligência em ato
seria a faculdade disposta a agir porque alcançou a ciência. Seria o ato. A inteligência adquirida seria o conhecimento obtido por meio de sentidos, ou seja, das vivências, das nossas experiências. E a faculdade intuitiva baseava-se no conhecimento teológico de caráter místico, chamada de o Espírito Santo, porque o seu papel era de unir a alma a Deus. Então, vejam que Avicena, assim como Agostinho de Hipona, assim como fez também Tomás de Aquino, associaram teorias e pensamentos filosóficos às perspectivas teológicas, tá certo? Então, baseando-se numa perspectiva filosófica, era possível explicar os ideais teológicos. Nesse contexto, Averroes também, que viveu no século XII, foi um dos maiores responsáveis pela difusão do aristotelismo na Europa, considerava que nessa filosofia se encontrava a mais alta verdade, a qual, por sua vez, como um presente divino, ajudava as pessoas a conhecer tudo que poderia ser conhecido, em especial a verdade religiosa. Então, sendo assim, para Averroes, os possíveis conflitos entre a filosofia e a teologia não passavam de formas diferentes de interpretar uma mesma verdade, uma vez que, apesar de utilizarem métodos diferentes, os dois saberes tinham uma finalidade comum e nela não poderiam divergir. Então, nesse contexto, Averroes dividia o conhecimento em duas partes: a inteligência de cada ser humano e a luz, que seria uma inteligência transcendente ao homem. A inteligência de cada ser humano, que poderia ou não se desenvolver, da mesma forma que podemos ou não ver os detalhes dos objetos, conforme presença ou ausência de luz em nossos olhos. A luz, que seria uma inteligência transcendente ao homem, apresentada como uma emanação divina por meio da qual todos os outros intelectos estariam ligados. Pela qualidade e pela amplitude de seus comentários sobre as obras de Aristóteles, Averroes ficou conhecido como o comentador. Afinal, seus comentários tiveram grande influência no Ocidente medieval no que diz respeito à interpretação do pensamento aristotélico. Então, essa é a perspectiva medieval, está relacionada à filosofia árabe. Então, nós vimos na aula anterior que Agostinho de Hipona vai utilizar ideais filosóficos para justificar, para dar base, para fundamentar os pensamentos teológicos da Igreja Católica. Assim também fez Tomás de Aquino. E agora vimos que no islamismo, Avicena e Averroes também tiveram essa preocupação de associar a filosofia à teologia. Para exercitar as atividades relacionadas a esse conteúdo, sugiro que vocês resolvam a reflexão em ação que está na página 25. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Resolvam as atividades, fiquem em casa, se cuidem, que daqui a pouco nós estaremos todos juntos novamente comemorando vários resultados positivos. Tchau, tchau. Até logo.